Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei a hora que vocês vão estar assistindo, né? Aquela velha brincadeira barra clichê dos vídeos de YouTube aí que ficaram muito famosos na pandemia. Bem, estamos finalizando esse ano, né, mais um ano na pós-graduação em gestão escolar, e devido àquela problemática que alguns colocaram na aula do componente curricular do professor Chico Gama, com relação a estarem reprovados na minha última disciplina, né, planejamento com ênfase em redes municipais e em alguns outros componentes, eu achei por bem fazer o vídeo melhor do que responder individualmente a cada um que está visualizando esse problema. Conforme eu havia dito para vocês, o que está ocorrendo com a grande maioria, praticamente todos, é que vocês estão entrando, no caso do meu componente, no SWAP, no componente que foi aberto no semestre anterior. Vocês lembram que no semestre anterior era para ter ocorrido a disciplina, devido aos atrasos relacionados ao componente do professor David e do professor Jean, né? Os dois por questão de saúde na família e por outras questões envolvendo os cargos de gestão que os mesmos estão ocupando. Nós tivemos aqueles atrasos, né? Então, o meu componente que ia ser visto no semestre anterior, 2023.1, foi visto no semestre posterior. Ou seja, foi necessário que Maciel, o pessoal do controle acadêmico, Maciel e Felipe, abrissem um novo componente no SWAP, certo? E esse componente de 2023.1 ainda está lá. Então, alguns de vocês estão entrando e está constando como reprovado. Mas, ao que me consta do que eu olhei, não há ninguém reprovado no meu componente. Nos outros componentes, que alguns colocaram, né, em algumas reprovações, e aí eu vou falar novamente, vou repetir, vou falar novamente. Alguns colegas não compreendem ou não compreenderam isso ainda. O fato de se fazer todas as avaliações, pessoal, todas as atividades, não garantem a você que você irá ser aprovado. Porque as atividades serão avaliadas pelos professores e a gente utiliza um critério. Nós estamos numa pós-graduação, lato sensu, do Instituto Federal do Sertão Pernambucano. Então, não vai ser qualquer tipo de coisa que se fizer que vai receber uma nota condizente, não é, para fechar e a pessoa poder ser aprovada. Não é? Se isso não está claro ainda para alguns colegas, é importante que fique. Lembrando, não é a primeira vez que eu falo isso, certo? Infelizmente, alguns colegas lá no balãozinho de mensagens têm sido até indelicados comigo, coisa que eu nunca fui com ninguém, certo? Então, a gente faz um trabalho como servidor público, a gente não faz um trabalho como empregado particular de ninguém, certo? É uma coisa que precisa ficar clara, ok? Então, vamos colocar. Quando há as questões, a gente procura resolver com a maior brevidade e tempestividade possível, certo? E, nesse sentido, a gente procura dar as soluções. Ocorreu também que entre novembro e dezembro, a minha família foi acometida por Covid novamente, né? Minha esposa, eu, meu filho. E aí eu fiquei um pouco fora do ar alguns dias, fiquei atestado alguns dias. E isso me fez atrasar algumas atividades. No caso do componente da professora Daniele, os dois componentes, algumas pessoas realmente estão reprovadas. E eu conversei com ela e ela, de fato, disse que algumas atividades realmente deixaram muito a desejar. Então, a gente não vai fazer aprovação automática, pessoal. Não é? A gente não vai fazer aprovação automática de maneira nenhuma. A gente precisa primar por um nível de qualidade, certo? Um outro aspecto é com relação ao o componente de tópicos especiais em função social da escola. A professora Daniele entrou em um processo de remoção do campus Santa Maria da Boa Vista para o campus Ouricuri.
E nesse meio tempo ela teve que dar conta de algumas atividades para poder ser removida. E também nesse meio tempo houve um falecimento na família dela que fez com que ela atrasasse essas correções. Por isso que ela não colocou ainda. Ok? Então a gente precisa ter um pouco de paciência, porque nós vamos resolvendo conforme essas condições que vão se apresentando para a gente. Ok? Só tem um caso específico que eu verifiquei, que foi de uma colega que tinha adoecido e tinha entrado de atestado, pelo menos no meu componente, e eu tinha falado com ela para sinalizar quando tivesse finalizado, porque eu estava fechando o semestre com orientações de graduação, bancas, os componentes do ensino médio e da graduação que estão sob minha responsabilidade, quando ela fechasse para eu poder corrigir e fechar, mas só é o caso dela, certo? Então, tem um e-mail que eu enviei com os informes, com a data das matrículas. A gente já começou sobre a questão do TCC, portanto, vão procurando os professores dentre aqueles que vocês enxergam que podem orientar, apresentem a ideia para que vocês possam ir modulando, né? Porque faltam 3 componentes para fechar. Quem conseguir, tiver a disponibilidade de entre fevereiro e maio já ir dando conta do TCC, pode chegar até julho já fechando a pós-graduação e recebendo o seu certificado. Tranquilo, pessoal? Eu espero que tenha ficado claro para algumas pessoas, certo? Não vou citar nomes, vou falar de maneira geral e as pessoas vão, evidentemente, entender, as pessoas que estão procedendo dessa forma vão compreender o porquê e como eu estou falando disso, certo? No mais, é desejar um feliz ano novo para vocês, que nós possamos continuar estabelecendo essa conexão e que todos consigam fechar a pós-graduação aí até o meio do ano que vem. Certo? Um abraço, fiquem com Deus.